Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta terça-feira estarei trazendo um pequeno estudo acerca do mundo espiritual, da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Amém? Então, vamos para a Bíblia. 1 aos Coríntios 15, versículo 50. E agora, dito isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdare a incorrupção. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amados, a palavra do Senhor nesta sexta-feira nos leva à primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos das igrejas de Coríntios e fala acerca de 3 assuntos importantes para nós cristãos: o mundo espiritual, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. O versículo 50 está afirmando que nem a carne e o sangue herdará o reino do céu ou o inferno. Então é impossível uma pessoa ser arrebatada ao céu ou ao inferno em vida. A Bíblia cita 2 pessoas que tiveram arrebatamento de espírito: o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Então, estes testemunhos de pessoas que foram arrebatadas ao inferno não têm base bíblica, pois os 66 livros da Bíblia Sagrada não relata nenhum profeta ou apóstolo que foram ao inferno. A única personagem bíblica que aparece no inferno é o rico, depois de morto. A mentira já cai por terra aqui. Qualquer pessoa, antes de ir ao inferno, tem que passar no céu para pegar a chave do inferno com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nunca enviou os seus profetas e os seus apóstolos ao inferno, porque ele já revelou quem vai para o inferno. 1 aos Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então todos esses
que não vão herdar o reino de Deus é porque serão lançados no inferno. O que não tem base bíblica é de procedência maligna. Então fuja destes testemunho dos turistas infernais. Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maligno. O apóstolo Paulo deixa a entender que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Já os super crentes do século 21 vão ao inferno. São mais usados do que os heróis da Bíblia. Segundo aos Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se num corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo deixou claro que ele não sabe se foi num corpo ou fora do corpo. Ele não sabe se ele morreu e ressuscitou ou se ele teve uma visão do terceiro céu, onde fica o trono de Deus. Lembra que certa feita Paulo foi dado como morto? Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Já João deixou claro que ele teve uma visão do trono de Deus. Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado num espírito, num dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aqui o Espírito Santo deu uma visão para João do trono de Deus, como ele deu para o profeta Ezequiel. Ezequiel 11, versículo 24. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus, e subi sobre mim a visão que eu tinha tido. As visões dos profetas e dos apóstolos foram sempre com o trono de Deus e nunca com o trono preto de Satanás, como confirma os turistas infernais. Apocalipse 21, versículo 9. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Segundo a Bíblia, nem a carne e nem o sangue herdarão o reino de Deus. O apóstolo teve uma visão da nova Jerusalém.
Teve um presbítero da Assembleia de Deus, por nome de Adão de Campos, que segundo ele foi arrebatado ao céu e ao inferno. Segundo ele, no céu tem uma sala das gavetas de ouro, onde são guardados os cabelos das varoas que são cortados. A Bíblia é a nossa única regra de fé e nos afirma que o nosso corpo retornará para o pó e o espírito para Deus. Não tem como os cabelos ir parar no céu. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Outra contradição no testemunho de Adão de Campos é que o anjo falou para sua esposa que iria matar a filha deles, não por causa dela, e sim por causa da incredulidade e por causa da dureza do coração de Adão de Campos. Só que a Bíblia fala que os filhos não carregarão os pecados dos pais, e nem os pais os pecados dos seus filhos. Ezequiel 18, versículo 4. E eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Nenhuma revelação ou profecia pode contradizer a Bíblia Sagrada. Mais uma contradição no testemunho de Adão de Campos. Ele falou que Jesus mostrou para ele onde pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave do inferno. Só que, segundo a Bíblia, a chave da morte e do inferno sempre esteve com Jesus Cristo. Agora, quem está certo? A Bíblia ou Adão de Campos? Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O único que tem o poder de salvar e de condenar é Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo nunca precisou de tomar a chave da morte e do inferno de ninguém. Amém? Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A Bíblia fala que nem a carne e nem o sangue pode entrar nos lugares espirituais, ou seja, nem a carne e nem o sangue pode entrar
no céu ou no inferno. 1 aos Coríntios 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Filipenses 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Só entrará no céu os que receberem o corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos os salvos irão receber um corpo semelhante ao de Jesus Cristo e dos anjos. Lucas 20, versículo 36. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição, corpos incorruptíveis e capazes de atravessar a parede e até porta. Assim é o corpo glorificado. João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Então o corpo espiritual é capaz até mesmo de atravessar paredes e portas. Amém? Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não se engane, todos os salvos irão ressuscitar primeiro e os condenados só depois do reino milenar de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida acontecerá o arrebatamento da igreja de Cristo. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vamos confirmar usando outro contexto remoto. Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo,
clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Amados, o arrebatamento da igreja é uma promessa incondicional. Nós crendo ou não, Jesus Cristo voltará para buscar a sua noiva. João 14, versículo 3. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vigia, crente, inferno não é rodoviária para as pessoas entrar e sair a hora que bem entender. Vamos focar na vinda eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Tenham todos uma ótima sexta-feira e um final de semana abençoado, repleto de felicidades e novas conquistas. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.